Olá, povo! Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bom? Então, rapaz, não era uma live do Play, era uma live como convidado. Diga aí, Alanzinho, não é ou não é? Fala aí um negócio desse. Boa noite, boa noite. Boa noite, Valkyria. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bom, Alan? Bom, povo. Então, era uma live que Bruninha me convidou, Bruna do Enfermeiro de Plantão me convidou pra gente discutir um pouco sobre o infarto agudo do miocárdio, né? Ela me convidou para pro IG dela, tal, pra gente discutir o infarto agudo do miocárdio. Eu tenho uma sequência de lives já programadas para discutir, pra gente conversar. Quando Bruna me falou agora de tardinha que não ia poder, tal, por conta da vigilância lá, tá uma cobrança retada, tá sinistro o negócio no Brasil inteiro, e lá onde ela mora não tá diferente. Quando ela falou, velho, eu não tenho como, nem em casa eu tô, não tenho condição, tá sinistro aqui, não tenho como. Eu falei, pô, velho, então eu vou manter o horário, né, pro pessoal que do IG dela vir pra cá e a gente discutir um pouco, mas não vou falar do tema porque o tema foi você que me convidou tal, e aí pra falar sem você, né, pra falar sobre as abordagens que você iria tratar, eu preferi nem tocar no assunto de infarto agudo do miocárdio. Não que a gente não gosta, a gente gosta bastante, mas para dar uma sequência lógica às lives do Play, não é? A gente vai discutir um pouco hoje sobre as recomendações básicas, tá certo? No suporte básico de vida no adulto. Já que a gente já discutiu o suporte básico de vida na criança, a gente já discutiu as principais emergências pediátricas, a gente já discutiu N outras circunstâncias, hoje a gente arredonda e arremata essa história conversando sobre o suporte avançado, o suporte básico de vida no adultinho, tá bom? Então, de antemão, a gente tem que considerar que adulto é acima da puberdade. Tem outras classificações, a American Heart Association diz que adulto é a partir dos 17 anos. O Ministério da Saúde aborda adulto como depois da puberdade. Beleza? Então vamos lá. Falar de suporte básico de vida. Suporte básico de vida é um nome bem complexo de se entender, acreditem. Para mim, professor Miller, suporte básico de vida significa suporte de base da vida, ou suporte fundamental da vida. E não básico de simples, básico de corriqueiro, não. É um suporte básico porque é a base. Não tem como acontecer suporte avançado nenhum se essa base não for feita adequadamente. Então é para isso que se dá o suporte básico de vida. É para se ter base de vida. Beleza? Sacaram aí o trocadilho? Então assim, peguem a visão. Tá travando? Vixe, tá travando, misericórdia. Aqui tá legal, tá rodando direitinho aqui a internet. Galera, seguinte. O suporte básico de vida, ele não difere do PED no adulto nessa parte inicial. Essa parte inicial, o suporte básico de vida, se envolve da mesma forma. Segurança da cena, avaliação de segurança, avaliação de quem está naquela cena naquele momento, avaliação de o que foi que aconteceu, observação da cinemática para saber se te dá segurança de se aproximar daquela cena. Então, do básico para avançado muda? Não muda. A segurança da cena é fundamental nas duas situações. Beleza? Muito bom. Falando de segurança da cena, tá bom? Segurança da cena não muda. É a mesma coisa. Você vai ter que avaliar a cena, vai ter que pensar o que aconteceu, vai ter que raciocinar se tem algum risco para você naquela circunstância ali. Tranquilo? Muito bom. Uma vez avaliada a segurança da cena, você vai pensar em um outro detalhe. A gente não pode cair no afã de querer abordar a vítima sem antes pensar tanto na segurança da cena, quanto também na responsabilidade consigo mesmo. Agora, em tempos de coronavírus, por exemplo, todo mundo está preocupado com máscara, com lavagem de mãos, com luva, com gorro, com óculos. Todo mundo está extremamente preocupado neste período. Mas o que a gente vê geralmente é uma banalização, e aí agora eu faço meia-culpa, é uma banalização principalmente dos profissionais de emergência, sobre a responsabilidade de utilizar a EPI. Então a coisa mais rara do mundo é você ver um emergencista com óculos na cara.
É difícil, mas quem mais está suscetível à gotícula, à secreção, é o emergencista que pega a lama, que pega o jato, que pega os vulcões em erupção, não é? Então assim, a gente peca muito nisso, a gente vê muito colega que não utiliza mesmo equipamento de proteção individual básico que tem ali à disposição. Não digo quando não tem à disposição, mas quando tem muita gente que não usa. Então é fundamental que você pense, logo depois da segurança da cena, nos equipamentos de proteção individual. Para além dos equipamentos de proteção individual, tem aqueles outros chamados de equipamento de proteção coletiva. Aí eu digo alguns exemplos, cai em prova de concurso pra caramba, véio, esse negócio de equipamento de proteção individual e coletiva. Ó, equipamento de proteção coletiva, por exemplo, é uma fita zebrada. Olha aí, uma fita zebrada é um equipamento de proteção coletiva. Você quer ver um outro exemplo? Uma caixa de resíduo perfluorocortante. Uma caixa de resíduo perfluorocortante é um equipamento de proteção coletiva. Beleza? Então, assim, tudo que serve para proteger o coletivo de um risco, de um agravo, é um equipamento de proteção coletiva. Tranquilo? Então, muito bom. Pensado na segurança da cena, no equipamento de proteção individual e coletiva, quais são os principais individuais? Luva, óculos, máscara, em algumas circunstâncias, gorro, propé, né? Tem as mantas também, mas aí depende muito das circunstâncias. Pensado nisso, agora a gente vai abordar a vítima. Então, só depois de um bom tempo, a gente começa a abordar a vítima. Depois que a gente avalia a cena e pensa nos equipamentos de proteção individual. Galera, para quem tá travando muito, eu vou salvar o vídeo inteiro e vou colocar no YouTube. Beleza? Porque a internet está instável na Bahia inteira, segundo informações. Instável na Bahia inteira. Aí eu não tenho o que fazer sobre a internet instável. Tá rodando aqui, beleza? Mas eu não sei se vai ficar tão bom assim aqui na live, mas com certeza vai ficar disponível para vocês. 24 horas vai ficar aqui e vai pro YouTube também, beleza? Então não se preocupem que o conteúdo a gente garante, tá bom? Muito bom. Então agora que a gente aborda a vítima, logo depois de avaliar tudo isso. Por que depois de avaliar tudo isso que a gente aborda a vítima? Porque a gente não pode se tornar mais uma vítima na cena. Imagina que constrangedor você chegar numa cena de um acidente, de um atendimento, de uma PCR, de um, sei lá, afogamento, e você, como socorrista, como emergencista, se tornar uma nova vítima, como profissional de saúde, se tornar uma nova vítima. Horrível. Além de constrangedor, você vai dar mais um problema para a equipe posterior que vai para lá de atender também, não é? Então, assim, a gente nunca pode se tornar uma nova vítima. Sempre precisamos pensar na gente primeiro, como é na segurança da cena, como é nos equipamentos de proteção individual e coletiva, para depois abordar a vítima. Quando a gente aborda a vítima, é aquele beabá de sempre, nada muda, nada mudou. É o que? Os 3 sinais clínicos de parada cardiorrespiratória. Quais são os 3 sinais clínicos de parada cardiorrespiratória? Eu queria ter 50 centavos, só 50 centavos, por cada questão de concurso nesse Brasil que já caiu falando sobre os 3 sinais clínicos de parada cardiorrespiratória. Véi, é quase que obrigatório nas provas cair lá sobre os 3 sinais clínicos de parada cardiorrespiratória. Então isso a gente não pode deixar de saber, de forma nenhuma, nem para fazer prova, nem para a vida. Nem para a vida. A gente precisa entender o que é uma parada. É um dos principais objetivos que a gente discute tanto o suporte básico de vida. Beleza? É um dos principais objetivos. Grande Diego Diniz está por aqui. Sucesso total, Major. Grande abraço. Então, ó, a gente não pode se tornar uma nova vítima, a gente precisa pensar nos 3 sinais clínicos de parada cardiorrespiratória. São eles: inconsciência, é o primeiro, ou seja, inconsciência, você vai chamar o indivíduo vai estar inconsciente. Então, existe paciente parado que está acordado? Tem paciente sem pulso e sem respirar que está acordado? Não, só no The Walking Dead, viu? Só na terra dos zumbis, que aí beleza, se for um apocalipse zumbi, aí pode ser que o paciente esteja morto né, inconsciente e sem pulso e sei lá. Então, o primeiro sinal clínico é inconsciência. Beleza? O segundo sinal clínico do paciente parado é a ausência de movimento
respiratório, o movimento ventilatório. Então, você vai olhar para o tórax do indivíduo e também vai analisar se ele tem um movimento ventilatório, beleza? Então você vai identificar aquela história lá de ver, ouvir, sentir, desde 2005, desculpe, que veio saindo ao longo do tempo a história do ver, ouvir, sentir. Por quê? Porque quando você quer ver e ouvir, sentir, o paciente pode acordar e meter na cabeça na sua cabeça, beleza? Dá uma cabeçada na sua cabeça. Então é interessante que a gente não faça ver, ouvir, sentir. Não que seja inapropriado, horrível, absurdo. Não, não é isso. É porque as recomendações dizem que você pode abordar o nível de consciência do paciente tocando nele e chamando ele. Porque quando você usa esses dois estímulos, ou seja, o estímulo tátil e o estímulo auditivo, ele vai te dar alguma resposta se ele tiver algum nível de consciência. Beleza? Então, por isso que o nível de consciência é o primeiro. O segundo são os movimentos respiratórios ou ventilatórios. E o terceiro é a ausência do pulso central. Aí, na literatura diz o seguinte, que os pulsos centrais a serem aferidos, os mais exteriorizados, são o carotídeo ou o femoral. Um acordo aqui entre a gente, ninguém vai ficar sabendo, só nós. Pronto. No pré-hospitalar, evite o femoral, cara. Evite o femoral. Sabe por quê? Porque na foto fica estranho você lá, ó, palpando o pulso femoral na foto, no jornal no outro dia, fica esquisito. Imagina um homem tentando achar o pulso femoral de uma menina, sei lá, em alguma circunstância, tipo na praia. Não, não. Então, carotídeo. Se for o carotídeo que você escolheu, muito bem, parabéns, escolha o carotídeo. Outra dica de vida para foto também, sempre do seu lado, tá bom? Então, pulso carotídeo sempre do seu lado, beleza? Nunca do outro lado. Porque na foto, tem, professor, pulso carotídeo do outro lado? Tem, gente, tem, você vai conseguir verificar. Só que na foto, olha o que é que você vê. Uma esganadura. Você vê esganadura. Para quem tá de longe tirando a foto, vai ver a esganadura. Faltou energia. Voltou. Então, povo, dando continuidade aqui à nossa discussão, até energia já faltou hoje, olha que maravilha, olha que legal, mas o vídeo está disponível para vocês. Sou guerreiro, sou brasileiro, não vou desistir não. Então é o seguinte, o pulso que a gente precisa palpar é um pulso central. Se a gente estiver no ambiente pré-hospitalar, extra-hospitalar, é interessante que a gente cheque o pulso que está do nosso lado, tá certo? E pulso carotídeo, evitar pulso femoral em ambiente extra-hospitalar. No intra-hospitalar tá tranquilo, tudo bem. Mas por que a gente precisa ter tanta dificuldade? Por que a gente precisa ter tanto cuidado com o suporte básico de vida? Galera, 10 minutos já é mais que suficiente para uma pessoa fazer uma morte encefálica. Se a pessoa tiver em PCR, em 10 minutos ela já tem morte encefálica, beleza? Em 5 minutos já tem lesões cerebrais ali instaladas irreversíveis. Então é por isso que é tão importante a abordagem do suporte básico de vida, sacou? O suporte básico de vida, por isso que ele é o pilar, porque sem ele, em 10 minutos a pessoa já não tem mais viabilidade nenhuma na vida. Tranquilo? E é por isso que a gente pega tanto no pé e força tanto e reforça tanto e fala tanto dele. Tá bom? Muito bom. Seguimos o baile. Então, quando a gente faz a compressão torácica, ou seja, não é massagem e não é massagem cardíaca, não é compressão cardíaca, é compressão torácica. Quando a gente faz a compressão torácica, o intuito da nossa força, o intuito da nossa compressão é disponibilizar fluxo sanguíneo para o cérebro, para o coração e para os pulmões. Ah, professor, só isso? Só isso. A gente faz só para isso, para manter um fluxo sanguíneo para cérebro, coração e pulmão. O restante dos órgãos sofrerá um pouco com aquela circunstância, mas é a pior circunstância que o indivíduo pode ter, a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é igual à morte. A morte. Quem está parado está morto. Por isso que o nome da abordagem que a gente faz é reanimação. Antigamente até se utilizava ressuscitação. Por isso, porque a pessoa estava morta e a gente tenta reanimá-la.
beleza? Então, ficar esperto aí para essas 3 composições também. Coração, cérebro e pulmão são os órgãos nobres irrigados durante a compressão, tá bom? Então, se o paciente apresentar cianose nas periferias, tranquilo, na PCR tá tranquilo, não tem problema, porque o que você quer irrigar não é a periferia do órgão do indivíduo, tá bom? E é por isso também que a gente não utiliza oxímetro de pulso na parada cardiorrespiratória. Se o oxímetro é de pulso e o paciente está parado, então não tem sentido você utilizar um oxímetro de pulso no paciente, tá bom? Então fica a dica aí de vida. Muito bom. Falando isso, a gente fala um pouco sobre as causas da parada cardiorrespiratória. Quais são as principais causas de parada cardiorrespiratória? N possibilidades podem ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Tipo o que, professor? Choques, todos os tipos de choque, o trauma, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, perfuração por arma branca, por arma de fogo. Então, assim, quase tudo no mundo está projetado para matar a gente. Tipo Além da Terra, né? O nome do filme de Will Smith. Quase tudo tá proporcional para fazer a gente cometer uma PCR, para a gente ser submetido a uma parada cardiorrespiratória, beleza? Então, assim, a gente precisa ter cuidado, se prevenir para isso, e para isso existe a cadeia de sobrevivência. A gente tem, geralmente, no suporte básico de vida no adulto, 2 cadeias de sobrevivência. A gente tem a cadeia intra-hospitalar e a cadeia pré-hospitalar, ou seja, extra-hospitalar. Beleza? Na cadeia extra-hospitalar, existe uma diferença básica para a cadeia intra-hospitalar. Dentro do hospital, você consegue colocar aquele paciente grave sentado no leito exatamente da frente da observação de enfermagem? Você consegue? Pois é, neste leito você consegue colocar esse paciente. Você consegue vigiá-lo, prevenir que um problema aconteça, alguns determinados problemas, a partir da observação da vigilância, beleza? Então, este é o elo da cadeia de sobrevivência que difere o extra-hospitalar do intra-hospitalar. Obviamente, o intra-hospitalar, ele tem como primeiro elo da cadeia de sobrevivência exatamente a vigilância e prevenção, tá bom? Então, o primeiro elo da cadeia hospitalar do intra da cadeia de sobrevivência do intra é a vigilância e prevenção. O restante vai ser muito parecido com a cadeia do extra, que é o quê? Que é reconhecer, acionar o serviço médico de emergência ou acionar o SAMU 92, no caso. A gente vai iniciar a reanimação cardiopulmonar precocemente, com alta qualidade, tá certo? Vai instalar o DEA precocemente, o desfibrilador externo automático precocemente, e também vai acionar o suporte avançado de vida e vai ofertar cuidados pós-PCR para esse paciente quando ele fizer o retorno da circulação espontânea, beleza? Então a cadeia de sobrevivência é extra e intra-hospitalar, sendo que na intra o primeiro elo é vigilância e prevenção e na extra-hospitalar não tem como a gente vigiar, beleza? Essa é a principal diferença. Muito bom. Falando agora um pouco das compressões. As compressões, elas precisam ser feitas em uma superfície firme e plana. Aí eu pergunto para vocês, qual é a melhor superfície firme e plana que vocês conhecem? Exatamente, o chão. Então, na menor possibilidade, onde você vê um paciente parado em cima de uma cama, onde você não acha uma prancha, chão, meu querido, chão. Chão, como diz os rap lá, os funks, beleza? Então, não se acanhe, ai meu Deus, será? Não, chão para o paciente. É a melhor superfície firme e plana que você vai encontrar, tá bom? Então, firme e plana, a gente precisa afastar ou remover as roupas do tórax desse paciente. Aí tem gente que pensa, professor, e o pudor? Se for uma mulher, a gente vai expor o seio dela, gente. Antes o seio exposto e viva do que um seio preservado e morta. Pagar peitinho não mata ninguém não, PCR mata, beleza? Então fiquem atentos a isso também. Não é constrangedor você abordar o paciente e expor se ele tiver em PCR, não é, beleza? Você precisa fazer isso, inclusive, para quando o DEA chegar, você poder colar as pás do DEA. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso, muita atenção com isso, tá
tá bom? Das preferências e prioridades naquele momento. Outra coisa que a gente precisa se preocupar na hora da compressão é o travar dos cotovelos. A gente sempre vai travar os cotovelos. Quanto mais articulação travada você tem na hora da compressão, menos força você executa. Você coloca mais o peso e menos força. E é isso que você quer, é executar compressões de alta qualidade com menos força. Por isso que você vai conseguir qualificando a sua compressão, porque você está executando menos força. Quanto mais articulação dobrada você tiver, mais dissipa a sua força, beleza? E é por isso que você não pode dobrar os cotovelos. Outra coisa importantíssima é deprimir o tórax por pelo menos 5 centímetros e no máximo 6 centímetros no adulto. Você precisa deprimir esse tórax e também precisa que ele retorne por completo. Porque o que é que você quer na PCR? Quando você está fazendo reanimação cardiopulmonar, você quer executar o movimento do coração de forma mecânica externa, como é comprimindo e relaxando. O que é que o coração faz? Sístole e diástole. Então, quando você comprime para baixo, quando você deprime o tórax, você está fazendo a sístole. Quando você permite que ele retorne, você está fazendo a diástole. Coração nenhum vai funcionar só na sístole, lá embaixo, batendo pesadão lá embaixo. Não adianta, você tem que fazer a sístole e a diástole. A sístole e a diástole. Senão, o paciente não vai ter função naquele coração, mesmo você realizando a reanimação cardiopulmonar, beleza? Por isso é tão importante assim. Ainda sobre as compressões, a gente já sabe que é de 100 a 120 compressões por minuto. E isso dá pelo menos 2 por segundo, beleza? Lembrar sempre do Baby Shark, né? Tem lá o Baby Shark que a gente já falou, não é? É um ritmo muito bom de se acompanhar, ela tá ali dentro dos 115 BPMs, então tá muito bom, porque se é de 100 a 120 e a gente tem 115 BPMs, tá ótimo. Então, 115 compressões por minuto, lembrar do Baby Shark que dá tudo certo. Quando a gente tá em 2, a gente vai fazer 30 compressões e 2 ventilações, não se esquecer das ventilações, tá bom? Se você é profissional de saúde, tente providenciar uma máscara pocket, tente providenciar um dispositivo de barreira, para quando você for surpreendido por um indivíduo em parada cardiorrespiratória, você poder ofertar também as ventilações, porque senão você vai ficar limitado a executar as compressões. Não que seja ruim só executar as compressões, mas se você tem o conhecimento e pode executar as ventilações, é extremamente recomendado que você realize as ventilações também num fluxo, numa relação de 30 compressões para 2 ventilações. Beleza? Muito bom. A gente já falou do C, aí agora a gente fala do A. O A ainda é a abertura de vias aéreas, já que o C é compressão, o A é a abertura de vias aéreas. Como é que a gente consegue abrir a via aérea de um paciente em parada cardiorrespiratória? Mão na testa, mão no queixo, eleva. Mão na testa, mão no queixo, eleva. Sem agonia. É a inclinação da cabeça e a elevação do queixo. Sem agonia. Ah, professor, esse paciente é vítima de trauma. Pronto, se for vítima de trauma, aí você pode fazer jaw thrust, você pode fazer chin lift, aí você pode lançar mão de outras alternativas de abordagem da via aérea do paciente para manter aquela via aérea pérvia, né? Manter a via aérea patente, com ar passando por ali. Outra possibilidade, se você tiver em atendimento, por exemplo, se você tiver o dispositivo à sua disposição, é utilizar a cânula de Guedel, a cânula de Berman. Ótimas escolhas para manter a via aérea pérvia, para evitar a queda da base de língua, que é o principal motivo de obstrução da via aérea na PCR, é a queda da base da língua, beleza? Então, muito bom falar do A, a gente fala do B. O B é a boa ventilação. A gente precisa lembrar do que no B? Que uma ventilação é a cada 1 segundo, então não é no ritmo ragatanga, né? Não é tão veloz assim. Então, a cada 1 segundo você vai ventilar. Não vai esmagar o ambu, porque a sua intenção não é hiperventilar nem fazer barotrauma, é só dar o aporte de oxigênio para aquele paciente naquele momento. Então você vai fazer uma ventilação a cada 1 segundo. Você não tem 32, então esses 2 são 2 segundos. 1, 2. Simples assim.
beleza? Pode até colocar um negocinho aqui em cima para não ficar querendo ventilar o tempo todo o paciente, e não é essa a intenção, tá bom? Lembrar sempre também do tamanho adequado do dispositivo bolsa válvula máscara, dispositivo esse, que em 2019 foi recomendado pela IUCOR, né, pela Sociedade Internacional de Discussão de Cardiologia, que ele é tão bom a utilização, tão eficaz quanto a intubação orotraqueal no pré-hospitalar. Então, na nossa realidade de pré-hospitalar, por exemplo, se uma equipe sabe manipular muito bem o dispositivo bolsa válvula máscara na PCR extra-hospitalar, é bem mais vantagem que você utilize o bolsa válvula máscara do que você tente intubar o indivíduo se você não tem uma expertise naquilo. Você vai demorar muito tempo para tentar intubar, sendo que você poderia estar ventilando muito bem ele com o dispositivo bolsa válvula máscara. Beleza? Então, ficar esperto também para o uso do AMBU. Lembrar, né, das fixações 2Cs e 2S, ou 1C e 1E, depende da quantidade de socorristas. Se você tiver em 2 pessoas, 1C e 1E, e você mesmo vai ventilar. Se você tiver em 3 socorristas, 2Cs e 2S, que é a forma mais adequada de fixação da máscara, 2Cs e 2S, e outra pessoa ventila. Lembra sempre que aquela máscara, ó, ela se abre para se ajustar no rosto do paciente. Ela se abre e ajusta, se abre e ajusta. Não é diretamente no rosto do paciente, porque senão ela não vai conseguir acoplar direito. Então você abre a máscara e ajusta no rosto do paciente. Muito bom. A gente já falou também sobre os outros dispositivos de ventilação, né? A Pocket Mask, os dispositivos de barreira, que são muito importantes, principalmente para os profissionais de saúde, né? Porque a gente pode ser abordado a qualquer momento por um vizinho, no banco, no mercado, não é? Na praia. Então é muito importante que a gente também tenha essa percepção. Tá bom? Também, se a gente for relembrar, rediscutir tudo, a partir daqui a gente lembra dos conceitos fundamentais dentro do CAB até agora. Quais são os conceitos fundamentais? Comprimir forte e rápido. A gente precisa também minimizar as interrupções. A gente não vai interromper. Mas, se por um acaso a gente precisar interromper por algum motivo, no máximo 10 segundos de interrupção. Beleza? No máximo 10 segundos de interrupção. Bom, outra coisa é permitir o retorno completo do tórax, que o que a gente quer é a sístole e a diástole, tá bom? E também a gente vai evitar a hiperventilação. Mas, professor, uma hiperventilaçãozinha não faz mal a ninguém, não. Véi, quando você hiperventila, você aumenta a pressão intratorácica. Quando você aumenta a pressão intratorácica, fica mais difícil comprimir, você perde a qualidade na compressão. Você também, quando ventila, não sei se vocês já perceberam, mas também enche o estômago de ar. Quando você enche o estômago de ar, você propicia o retorno do que tem ali dentro do estômago. Então vai ficar mais fácil para o paciente broncoaspirar. Além disso, o estômago vai dilatar, vai comprimir a veia cava, vai diminuir o retorno venoso. Olha, tudo o que você não quer, que o paciente não tenha retorno venoso, que o paciente fique difícil de comprimir. Então não é interessante hiperventilar em nenhuma circunstância, tá bom? Fica a dica. Muito bom. Agora a gente fala da outra letrinha, né? A gente já falou do C, já falou do A, já falou do B. Agora a gente vai falar do D. D de desfibrilador externo automático, o DEA. Galera, é o seguinte, o DEA, ele é para ser utilizado o mais rápido possível. Um erro muito comum, que cai em prova, inclusive, eu vejo direto a galera me perguntando, mandando mensagem, professor, mas isso aqui, primeiro não é o C, primeiro não é o A, depois o B, depois que vem o D. Gente, o DEA é para ser utilizado tão logo ele esteja disponível. Tão logo ele esteja disponível. Se você vai para uma abordagem, uma PCR, e o DEA está em sua mão, antes de você comprimir, você vai detectar, obviamente, a PCR, né? Vai reconhecer, vai acionar ajuda. E tão logo você inicie, antes de comprimir, você já instala o DEA, cara. Antes de comprimir, você já instala o DEA. O DEA é para ser utilizado tão logo ele esteja disponível. E isso pega muita gente mesmo, tá bom? Então fique esperto nisso. Ele só tem 2 botões, ele é muito fácil. Alguns raros tem 3 botões, que é um botão de atenuação de carga para uso pediátrico. A grande maioria ele já vem com atenuador de carga automático, ou seja, ele já consegue entender o tamanho do tórax por bioimpedância e aí executa a desfibrilação já pelo tamanho do tórax e não pela atenuação, pelo botão de atenuação. Beleza? Então é importante também lembrar disso.
só são 2 botões. Um é de liga e desliga e o outro é de execução de choque. Sendo que esse de execução de choque, ele ainda pisca e ainda avisa sonoramente que você precisa apertar ele no momento que o choque está indicado. Então, a partir do momento que o DEA está disponível, instale ele porque vai facilitar a sua vida demais. Ele vai te dizer tudo que vai precisar ser feito ao longo do atendimento. O DEA, isso também é importante pra caramba, o DEA não desiste. O DEA não desiste. Véi, se você for no DEA, for com DEA, você vai fazer 20 dias de compressão no indivíduo. Beleza? O DEA não vai desistir. Por quê? Porque ele é programado para avaliar 2 ritmos. Ele é programado para avaliar 2 ritmos. Se os ritmos forem diferentes desses, ele não avalia, ele diz, olha, não recomendado choque. Choque não recomendado. E aí acabou. O paciente pode estar vivo, ele pode ter voltado, ele pode estar em assistolia, em AESP, mas ele vai te dizer o tempo inteiro, volte ao atendimento, continue com o atendimento. Agora é seguro tocar no paciente, comprima, beleza? Então, assim, atenção para o momento que o DEA avalia e o momento posterior, porque se ele não recomenda choque, ele vai dizer se o paciente voltou ou não, ele não vai dizer. Ele vai avaliar o ritmo, se o ritmo está regular ou não, não, ele não vai avaliar. Então, assim, atenção também para quando o DEA não recomendar o choque, para ver se o paciente tem pulso, para ver se o paciente se mexeu, beleza? Porque nem sempre que o DEA diz comprima, é para comprimir, porque o paciente pode ter retornado. Então, a gente precisa ficar atento também, porque o DEA não desiste. O DEA não desiste. Ele só vai te dizer se o choque é recomendado ou se o choque é não recomendado e vai mandar você continuar com o atendimento a vida inteira. Beleza? Então a gente precisa ter criticidade. Tranquilo? Muito bom. Agora a gente fala de quando parar de comprimir. Isso também é um calcanhar de Aquiles importante para a galera. Quando é que a gente pode parar de comprimir, professor? Pronto. A gente para de comprimir quando o paciente se mexe, o paciente tosse, o paciente tem alguma reação, né, alguma reanimação. A gente para de comprimir também quando o suporte avançado de vida chega e aciona, né, recebe a cena. Então, assim, não é o suporte avançado de vida chegar na esquina, chegar na porta da casa, você se levantar e sair. Não, não é isso. Não é isso. A gente não vai parar de comprimir nesse momento. A gente vai parar de comprimir quando o suporte avançado chegou, já recebeu as informações sobre o paciente, já tem um colega do suporte avançado de prontidão para comprimir. Aí a gente para de comprimir para a gente descansar. Beleza? Para entrar de novo na rodada de compressão. Então a gente para de comprimir nessa circunstância. A gente para também numa circunstância que é complicada, mas é a exaustão. A exaustão. Sabe como é a forma mais fácil de você entrar em exaustão no suporte básico de vida? É não pedir ajuda no começo. Porque geralmente a gente tende, no afã ali, no calor da emoção, atender. Depois de 15 minutos lembrar que tem que pedir ajuda. Aí você já tem 15 minutos comprimindo sozinho e a ajuda ainda vai demorar mais 15, 20 minutos para chegar? Meia hora. Compressão nenhuma é efetiva em meia hora. 2 pessoas comprimindo meia hora é 15 minutos de compressão para cada um. Difícil manter uma qualidade de compressão quando o tempo é muito longo de atendimento, sacou? Então a gente precisa ficar atento a isso também, beleza? A exaustão é uma das recomendações de parar, até porque se você comprime um indivíduo menos que 100, você vai gerar danos a ele. Ele já está numa situação criticíssima, né, complexa demais, que é a parada cardiorrespiratória, e você ainda está dando de presente para ele vários coágulos espalhados pelo organismo dele, se você estiver comprimindo numa velocidade menor que 100. Se você estiver comprimindo numa velocidade maior que 120, você não está permitindo provavelmente o retorno do tórax, e ele não está fazendo o enchimento e esvaziamento das câmaras cardíacas, a sístole e a diástole. Então também não vai adiantar. Então, isso vai te exaurir. Você vai ficar exausto se você estiver comprimindo rápido demais. A cena, quando a cena se torna insegura, né? Qualquer circunstância que a cena se torne insegura, você tem que sair dali. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto a equipe, sexto o paciente. Beleza? Então, cena insegura, sai da cena. Ah, dá para levar o paciente. Carrega o paciente então e vai comprimir em outro lugar. Mas ali, naquela cena insegura, você não pode permanecer.
Tranquilo? Outra circunstância de parar é quando muda-se a prioridade. Por exemplo, você está atendendo uma senhorazinha que foi dormir e quando acordou estava morta, como diz o nosso excelentíssimo vereador de não sei da onde. Então, assim, ele falou que quando a senhorinha foi dormir, acordou, estava morta. Você está atendendo uma senhorinha de 90 anos que faz uma situação dessa, não é? Foi encontrada já sem sinais vitais de manhã. Aí você chega na cena e na casa vizinha tem uma criança com obstrução de vias aéreas por corpo estranho, por exemplo. E aí pedem ajuda. Você vai priorizar o quê? Você vai priorizar quem tem mais chance de sobrevida. Então mudou-se a prioridade naquele momento. Beleza? Então, essa é a circunstância de mudança de prioridade, por exemplo. Outra coisa é quando nem começar. Outra coisa muito importante sobre quando nem começar, porque quando nem começar também pega muita gente pelo pé. Pega muita gente pelo pé. Outra coisa, rigor mortis. Isso pega muita gente pelo pé. Rigor mortis é uma situação complicada. Você vai avaliar rigor mortis, sabe onde? Em um paciente adulto jovem, previamente rígido, que aí você pode avaliar rigor mortis. Tá certo? Porque é um paciente que foi encontrado endurecido e ele não era uma circunstância dele prévia. Agora, uma senhorazinha de 90 anos, que tem 30 anos acamada, toda atrofiada, você vai dizer que teve rigor mortis? Muito cuidado. Pode ser que não seja rigor mortis, pode ser que seja atrofia. Então, muito cuidado na avaliação do rigor mortis para nem começar a comprimir. Beleza? Outra situação é a decomposição, né? Você chega para atender o paciente já está em gigantismo. Então, não faz sentido, né? Em decomposição não faz sentido comprimir. Outra circunstância é a evisceração importante de coração, até porque se o coração está fora do peito, você vai comprimir o tórax. Para quê? Se o coração está fora do peito, não faz sentido comprimir o tórax. Tá bom? Outra coisa é quando tem uma evisceração importante de cérebro. Esse paciente muito provavelmente não vai ser viável, não tem viabilidade nenhuma, porque uma parte grande do cérebro foi arrancada num trauma, por exemplo. Com o que é que você vai irrigar? Se a principal função da compressão é irrigar cérebro, coração e pulmão e um pedaço enorme do cérebro não está ali, você não vai irrigar nada. Beleza? Então, muita atenção para isso também. Outra situação que a gente não começa a comprimir, a carbonização. Pacientes extremamente carbonizados, pacientes que tomam um choque aí de 13.000 volts numa carga de energia, numa descarga, chega a estar esturricado, travado de carbonizado, não adianta comprimir. Esse paciente não tem viabilidade. Outra circunstância, a degola. Óbvio, a gente não vai comprimir degola. Se a gente está querendo oxigenar o cérebro, né, comprimir para chegar sangue no cérebro e o paciente está degolado, não está chegando nada no cérebro, até porque o cérebro e o corpo estão desconectados. Beleza? Então, era isso que eu queria abordar com vocês sobre suporte básico de vida no adulto, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.